Fala galera do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra você que tá nos assistindo. Tô vindo aqui fazer esse vídeo bem rápido, só pra que contenha, né, aqui pra vocês algumas informações do que aconteceu comigo no IBGE, né. Eu trabalhei esse ano, 2022, no censo, no IBGE, como recenseador. E assim, gente, eu vou ser bem objetivo, vou direto ao ponto, vou demonstrar aqui as minhas insatisfações, sim, porque, gente, já dando uma lapidada aqui, o que as pessoas querem fazer sempre é nos silenciar, tá? Porque as pessoas sempre querem passar uma imagem, seja de alguma empresa, de alguma coisa do órgão público, que é lindo, perfeito, maravilhoso, e a gente sabe que nos bastidores não é assim. E eu acredito muito na comunicação. Eu acredito muito que você aí pode ser policiado, tanto em atitudes boas ou ruins minhas, para você fazer ou não fazer, mas você precisa saber dos seus direitos, você precisa saber dos seus limites e você precisa literalmente se portar em querer ser ajudado, sabe? Trabalhei aí como recenseador, fiquei apenas um mês, eu não sei se eu dou glórias a Deus ou se eu fico triste com isso. Fiz o meu trabalho todo corretamente, eu consegui pegar 2 setores em apenas um mês. Então o meu primeiro setor, eu não me lembro tanto assim, né, de números, mas eu devo ter feito uns 130 questionários no primeiro setor, e no segundo setor eu lembro que eu já tinha 90 questionários feitos, sabe? Então assim, eu fui uma pessoa que eu fui ágil, eu literalmente estava dando meu sangue nesse trabalho. Eu já tinha passado por algumas coisas na rua, né? A gente sabe que trabalhar com pessoas é isso, né? Não vai ser mil maravilhas, não é. E eu já tinha passado por algumas coisas, como assédio, já tinha passado em moradores me filmar por eu ter batido lá as outras vezes. Quem é recenseador sabe que a gente tem que voltar as 4 vezes para tentar concluir o questionário. E como eu já tinha conseguido na lábia com outras pessoas convencer, explicar direitinho o que é o IBGE e tal, eu achei que dessa vez também poderia. Uma mulher lá acabou me filmando, acabou falando que eu tava destratando ela, desrespeitando ela, enfim, também comecei a filmar ela. Isso é um caso à parte, mas muito estresse, muita dor de cabeça, a minha saúde mental foi para não sei onde. E ok, eu fui a pessoa que fiz o treinamento certinho, né? Fiquei uma semana fazendo o treinamento do IBGE, fiz a prova e ok, tive uma boa comunicação com a minha supervisora. Eu acho que eu passei um pouquinho do ponto na confiança, tá? Já digo aí pra você, não passe do ponto na confiança, seja cordialmente, se porte como, sabe, a nossa relação aqui é somente de trabalho. Enfim, mas acontece, eu sou jovem, a minha supervisora também era jovem e tal, a gente acabou tendo uma confiança bastante, ao meu ver, acessível, válida. E acabou que a gente foi fazer algumas supervisões e aí começou a estremecer, né, a base de confiança. Porque eu sou uma pessoa, gente, que quem aí é meu seguidor do Instagram, já se inscrevi aqui no canal. Eu sou um tipo de pessoa que eu tenho uma personalidade um pouco, sabe? Tá tudo bem quanto a isso. Tava me encaixando ali, era a primeira supervisão, a gente teve umas divergênciazinhas. E era a respeito de, tipo assim, eu não tinha colocado o sobrenome de, sei lá, do neto. Porque eu ia voltar e colocar o sobrenome. E ela queria que eu fizesse isso naquele momento, na hora que ela quisesse. Eu continuei fazendo as perguntas e tal, porque eu vi que a pessoa queria entrar. Então eu falei assim, vou continuar as perguntas, depois eu volto e edito o nome, tá tudo certo. E ela queria que eu fizesse naquela hora. Aí ela ficou estressada, depois eu também fiquei estressada, enfim. Enquanto essa primeira divergência na primeira supervisão, eu pedi desculpa, entendeu? Eu entendi o meu erro e dali pra frente foi só pra trás, porque não sei se a pessoa realmente aceitou minhas desculpas, não sei se a pessoa ficou com o pé atrás, ficou com medo de acontecer de novo. Tanto que na segunda supervisão foi mil maravilhas, a gente riu muito, foi incrível, gente, sério. Pelo menos pra mim, porque eu literalmente quis mudar, sabe? Mas desde lá, dessa primeira divergência, eu, Guilherme, como pessoa, minha opinião, comecei a sentir como se fosse uma perseguição. Coisa da minha cabeça, e isso não é tão relevante. Acontece que hoje, dia 9 de setembro, eu fui lá no posto de coleta daqui de Mesquita, meu bairro é o de Mesquita, pra conversar com a coordenadora. A princípio, eu já teria que ir lá pra devolver o DMC, as coisinhas tudo certinho. Mas também foi me passado que a coordenadora queria conversar comigo e não era nada a respeito de setor, nem de divergências de setor que eu tive. E aí, ok, fui lá e tal.
E assim, a nossa comunicação pra mim foi péssima, né? Eu mantive a minha postura, fui educado, eu sou uma pessoa educada, mas a nossa comunicação foi péssima. Eu senti que... sabe quando a pessoa já tá com a versão de alguém e ela, tipo assim, não vou mudar, é essa versão aqui que eu vou me apegar. Então, assim, nada do que eu mostrei, porque, vamos lá, o que foi que aconteceu? Aconteceu o quê? Eu já tinha feito 2 supervisões com a minha supervisora, já tinha ido lá, e muitas das coisas eu já tinha ajeitado com ela, vendo ali e tal. Aquela coisa, vem comigo pra você ver. Eu já tinha ajeitado. E aí tinham me pedido pra eu ir final de semana, eu me posicionei e falei assim, final de semana pra mim não dá. E o que foi passado pra mim é que faltava 5 endereços, ainda no meu primeiro setor, que eu deveria corrigir. Eu falei assim, então tá bom, se é só 5 endereços, tá tudo certo, vamos lá. Já fui lá 10 vezes, mas vamos mais 4 vezes. Ok. Aí depois, quando a pessoa me mandou a lista de coisas que eu teria que fazer, gente, sério, eu acho que é mais de... não sei se é mais de 20, mais de 25, enfim, é grande. Foi muita coisa. E assim, quem é recenseador e tá aí me vendo vai me entender. A gente faz o nosso trabalho, o meu setor, o primeiro setor, já tinha concluído ele 100%. Sabe quando tá tudo azul, não tem nenhuma pendência, já tava 100%. Tinha algumas recusas, se eu não me engano era 3, ela arredondou para 5 e depois mandou aquela lista de coisas para eu resolver. Dentro dessa lista de coisas, tinha coisas que tava assim, entre parênteses, o vizinho me informou. Eu comecei a achar estranho, como assim, gente? O vizinho falou abobrinha e eu coloquei aqui e você vai ter que ir lá resolver e fazer. Só que eu já tava no meu segundo setor, eu já tava presa ali, quase terminando, finalizando também o meu segundo setor. Comecei a achar estranho. E aí, quando eu fui pra rua, né, bolado, mas quando eu fui pra rua pra conferir as coisas, fazer as coisas tudo certinho, eu tava vendo que, tipo assim, o número 250 você tem que tirar do vago, colocar pra ocupado. Gente, quando eu olhava no DMC, o número 250 já estava no ocupado e ainda estava com o questionário finalizado. Eu comecei a achar estranho, eu falei assim, gente, por que a pessoa me mandou essa lista de coisas que talvez foi da primeira supervisão, mas eu já concluí isso, eu já fiz isso. A pessoa já veio comigo e me viu fazendo. Teve até um outro caso que tinha 2 questionários para colocar no nome de uma mesma família, só um cara respondeu por esses 2 questionários e ela falou assim, Gui, desse segundo questionário, por mais que foi ele que respondeu, coloca o nome da esposa dele como o primeiro. Eu resolvi isso na frente dela. Eu vou pra rua, cansado, querendo finalizar o meu segundo setor, sem motivação nenhuma, porque não recebi salário nenhum ainda, só ficaram dando custinho, né? Ajuda de custo pra gente, pra enfiar na nossa goela abaixo, que a gente vai ter que esperar milhões. E ok, e aí Lia lá, trocar o nome desse camarada pra dar a esposa dele e colocar primeiro. E eu ficava, meu Deus do céu, eu já fiz isso. Mandei mensagem pra ela, na rua. Na rua eu só consigo mandar áudio, porque não tem como, eu não vou digitar. Mandei áudio pra ela. Ela não escutou os áudios e me respondeu falando, eu não vou ficar aturando deboche, não sei o que, não sei o que lá. Ela nem tinha escutado os áudios. Ok, os áudios era só eu falando, poxa, eu já fiz isso daqui, não entendi o que foi essa lista e tal, porque muitas das coisas que estão aqui a gente já fez até juntos. Beleza, se passando a história, tentei explicar isso tudo pra coordenadora. Eu, Guilherme, tinha áudios de pessoas que eu fui na casa, porque a pessoa tinha me falado, esses 60, era 60, agora que eu lembrei, era 60 coisinhas que eu tinha que resolver. Essas 60 casas, eu fui até as casas e, pra sua informação, eu fui com outro supervisor pra me ver e tal, e ver que eu realmente fui lá. Fui nas casas, não fui em todas, porque quando eu comecei a ver que tudo eu já tinha feito, eu falei assim, cara, eu vou pra casa. Enfim, e aí teve até casas que eu fui e eu perguntava, né? A supervisão veio aqui? A supervisora veio aqui? A pessoa ia lá e me respondia não. Quando isso começou a acontecer, eu falei assim, cara, eu vou gravar um áudio e vou mandar pra própria supervisora, porque ela não disse que ela foi nas 60 casas conferir sobre isso. Enfim, e a pessoa respondia que não. Então, assim, gente, mostrei esse áudio pra coordenadora. Mesmo assim, ela não me compreendeu. Só que, gente, o que eu quero dizer aqui pra vocês, muitas das vezes é melhor a gente ter paz do que ter razão. Eu me posicionei, eu tinha até falado com a minha mãe, cara, me senti mais uma vez humilhado. E a minha mãe me falou assim, não se sinta humilhado. Quem tem que se sentir humilhado é eles. Se estão agindo de má fé ou se estão com favoritismo ali com as pessoas que estão trabalhando com eles. Porque assim, quando eu começo a trabalhar como recenseador pra eles, eu também tô com eles.
E eles têm que ter o mesmo cuidado que eles têm com a supervisão conosco, que somos licenciadores. Beleza. Em relação aqui a salário e pagamento, gente, graças a Deus eu fiz muitas produções, porque eu fiquei com o meu primeiro setor e o meu segundo setor. Então eu vou receber pelas produções que eu fiz. Outra coisa para vocês verem, o nível que tava de erro, eu também devo ter errado muito, mas enfim. Já deve fazer uns 3 dias que eu fui desligado. E quando eu fui desligado, eu estava na rua. Eu tinha acabado de conseguir um questionário com uma pessoa. E na hora que eu fui finalizar, salvar o questionário, apareceu lá, você foi desassociado. Não entendi nada, foi do nada, não me foi informado. Aí recebi uma mensagem no WhatsApp, Gui, já pode voltar para casa porque averiguaram aqui e você foi desligado. Beleza, perdi esse questionário. Fiz até um áudio com essa pessoa também para falar, pô, acabamos de concluir aqui o questionário, eu vim nesse número tal, não sei o que, enfim. Esse áudio eu nem mostrei lá para eles, mas enfim. Aí a outra coisa que aconteceu foi, eu comecei a ver a coordenadora lá se posicionando, falando, já deram prioridade para ele, porque você sabe que ele tem que ser prioridade, porque ele foi desligado, mas já coloca outro recenseador fazer o setor dele para concluir o setor dele. Graças a Deus falta muita pouca coisa, porque ele tem que receber por esse setor. Então, aí eu lembrei da mensagem que a fulana me mandou, e a mensagem era, então tá bom, se algum recenseador tiver o bom senso, o bom grado de querer pegar o seu setor para concluir, assim vai ser feito, ou só eu vou ter que fazer no final do censo. Isso obviamente me chateou, mexeu com o meu psicológico. Eu comecei a pensar, meu Deus do céu, com o que eu tô lidando? Porque assim, órgão público, vínculo com Polícia Federal, mas assim, e cadê os nossos direitos? Cadê o respeito conosco, sabe? Pelo tudo que eu já tinha feito pra eles, pro censo. Cara, mais de 90 questionários no segundo setor, em pouquíssimo tempo, em um mês. E no primeiro setor, mais de 130 questionários. Tudo feito corretamente. Eu tinha algumas divergências, como todo mundo vai ter. Enfim. E eu até me posicionei em relação a isso lá. Ela até tinha chamado a supervisora para colocar a gente meio que cara a cara. Mas enfim, desmentiu, falou, mas ontem eu te mandei que já tinha pessoas, eu já tava vendo pessoas pro seu setor e tal. E aí a coordenadora falou pra ela, não, tem que dar prioridade aqui pra ele e tal. E aí vamos lá, relacionado ao meu pagamento, eu vou receber pelas produções que eu fiz. Ela disse também que vai haver 13º, vai haver também um dinheirinho aí de férias. Enfim, a coordenadora me pediu desculpa. E é isso, gente. Esse vídeo aqui é mais para informar vocês sobre o que vocês podem lidar aí, entendeu? Se caso encalhar de acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Quando entrar o salário, o pagamento direitinho, talvez eu faça um outro vídeo aqui para expor para vocês se eu concordo, se superou minhas expectativas. Eu acho muito difícil, mas enfim, isso não é um ataque direto ao censo, ao IBGE. A maturidade que eu tenho é de entender que, gente, o censo, o IBGE, ele é incrível, tá? O porquê disso existir é surreal. A contagem da população, enfim, move realmente o nosso país. Acontece que trabalhar com pessoas é o que está sendo muito difícil hoje em dia, mas enfim, que a gente consiga se posicionar, que a gente consiga entender que quando a gente está no nosso direito de fala, nós estamos no nosso direito de fala, nós precisamos ter voz. Esse vídeo é para te conscientizar que se você realmente tem alguma falha ou cometeu alguma fraude ou realmente está no erro, aceite as consequências e etc. Mas se você realmente tem argumentos para se posicionar, se posicione, tá? Não se cale perante pressões, perante pessoas, perante homens. Mas sempre faça isso entendendo que o que tem que prevalecer não é o seu ego, não é você sair por cima, é simplesmente você se argumentar. Se as pessoas vão entender ou não, a gente entrega para Deus e a justiça de Deus vai ser feita, tá bom?